Oi, turma do livro Um Novo Olhar, Ronel Álvares Barbosa. O texto é: Deus é bom o tempo todo. Tudo o que Deus faz é perfeito, Ele nunca erra. Muitas vezes nos queixamos da vida e das coisas que nos acontecem, esquecendo-nos de que nada é por acaso e que tudo tem seu propósito. Nada é impossível para Deus. O que aos nossos olhos é impossível, para Deus não existe impossibilidades. Não sei do seu momento atual, o que o aflige, o que tem tirado o seu sono, a sua paz, o que tem desequilibrado você, mas posso com toda convicção afirmar que Deus tem te observado. Conhece as suas lutas, te inspira e, quando menos se espera, manda anjos na condição de amigos para nos auxiliarem. Falo com alguma propriedade, pois em meus momentos diversos de fragilidades, dúvidas e até alguns questionamentos, Ele sempre me ajudou. Assim, através de inspirações e da orientação de amigos, encontrei muitas soluções e respostas para os meus momentos de dificuldades. Se posso dizer algo a você do fundo de nosso coração é: acredite, confie e jamais esmoreça. Hoje até pode ser um dia difícil que esteja enfrentando e que no momento não consiga enxergar respostas, que a dúvida se faça presente em seu coração. Pode parecer que Deus não atende aos seus anseios, mas creia, Deus jamais abandona qualquer um de seus filhos. Ele deposita em nós todo o seu amor e sabe que tudo o que nos acontece tem um fim, pois nada é eterno. Podemos nos fazer de vítimas, mas não somos. Tudo o que fizermos de bem para outrem, receberemos de volta, mas tudo o que fizermos de mal também voltará para nós, em algum momento. O vitimismo só nos arrasta para o fundo do poço. Hoje, o convite que faço a você é o de que se soerga daí, levante a cabeça, olhe para o céu, observe as estrelas e diga: Pai, aqui estou. Conheço minhas falhas, meus erros, mas que seja feita a vossa vontade e não a minha. Aprendamos a respeitar as leis divinas, pois se tudo tem o seu propósito, passemos pelo que for necessário, mas sempre com fé e galhardia. Você já passou por tantas coisas, já demonstrou o quanto é capaz, forte, guerreiro. Deus tem cuidado de você, Deus o ama. Já reparou que pedimos muito a Deus, mas por conta de nossa ansiedade, desespero, nossa pequena fé, não temos a paciência necessária para aguardar a solução para o nosso pedido? E muitas vezes a solução está bem à nossa frente, mas não conseguimos enxergar. Deus é bom o tempo todo. Gosto de afirmar e de ressaltar essa máxima para que você jamais se esqueça. Peço licença a você para relatar um breve caso ocorrido conosco. Neste ano de 2021, precisei fazer uma consulta médica por conta de uma dor. Após o encaminhamento a exames e imagens diversas, me peguei orando muito e pedindo ao Pai e aos amigos espirituais que me auxiliassem nesse processo. Deus, que sempre ouve nossas preces, colocou um de seus anjos para cuidar de mim. Me enviou o Dr. Rafael, ao qual tomo a liberdade de expressar todo o apreço, carinho e respeito. Profissional zeloso que ama o que faz e pôde cuidar e zelar de nosso caso, sempre nos orientando e acalmando, até encontrarmos os tratamentos necessários e nossa mudança interior. Ganhei não só um médico, mas um amigo para a vida toda. Para findar esse capítulo, observe em seu entorno que existem sempre alguns anjos de prontidão, nos rodeando, cuidando, braços abertos para nos orientar e prontos para o auxílio. Alguns deles são conhecidos como amigos. Portanto, fique atento. Você nunca esteve só em momento algum. Que seu dia seja inesquecível, que sua vontade de viver e vencer seja sempre renovada todas as manhãs e que possa se permitir observar mais, aguardar o tempo de Deus e compreender o propósito de tudo que lhe acontece. Aprenda a agradecer por tudo. Dias melhores o aguardam. Deus é bom em todos os momentos. Não se esqueça disso. Então, quem de nós não tem dificuldade, gente? Quem de nós não passa por alguma dor, por algum sofrimento, por algum tipo de privação, adversidades, sofrimentos, angústia, dúvida? Quem de nós não passa por isso? Então, se você não passa por isso, você está no planeta errado, porque ainda estamos num planeta de prova e expiação. Então, cabe a nós passarmos por tudo isso sabendo passar.
Eu estou preparando uma nova palestra, né, que eu fui convidada a fazer pela Casa Irmã Maria, vai ser online, e lá tem esse tópico para ser trabalhado. O bem passar, né, passar pelo sofrimento, sabendo passar pelo sofrimento, bem passar e o mal passar, né? Eu ainda estou me preparando, não sei dizer direito ainda, mas é assim, as dificuldades você saber bem passar por elas ou se você não sabe passar por elas. O mal sofrer e o bem, né? E aí eu gaguejei, não falei nada. Bom, aí tem uma passagem do Evangelho que eu fui procurar lá, que ele fala, bem-aventurados os aflitos. Conhece? Então, eu comecei a ler. Então, eu tô gaguejando pra caramba porque eu ainda não entendi direito, não. Então, na hora que eu entender, eu vou falar melhor. E eu tô buscando as fontes, né? Baseado nesse bem-aventurados os aflitos, ele fala, saber passar ou não saber passar pelos problemas. É o bem e o mal passar por essas situações. Nós só vamos saber passar bem quando a gente tiver a maturidade de entender que aquilo ali que está nos causando dor, sofrimento, angústia, aflição, frustração, indignação, né? Consequência dos nossos atos. Mas sem vitimismo. Quando a gente entender isso, sem ser vítima. Acabei de falar isso no outro canal da Lânia. Olha como as leituras elas coincidem em algum momento, né? Isso é porque eu vim ler hoje disposta a entender algumas situações que estão acontecendo em minha volta. E uma lição bateu com a outra. Quem entra no canal da Alânia, no capítulo 17, Novos Desafios, vai ver sobre esse tema aqui. Então, para você saber bem passar, você tem que ter a consciência que aquilo que está te acontecendo é algo que você causou em outra pessoa ou naquela situação. Mas se você tiver essa consciência que foi você que causou, você não pode ter aquela consciência de vítima. Ah, eu sou uma porcaria de gente mesmo. Nossa, eu só faço tudo errado. Fala para ir para direita, eu vou para esquerda. Fala para ir para o alto, eu vou para baixo. Ah, eu sou lamentável. Se a gente fizer a posição de vítima, a gente não sai do lugar, não resolve o problema. Se a gente colocar que nós somos vítimas porque o outro está causando essa dor na gente, a gente não sai do lugar. Então, a gente tem que entender aquela situação. Nós somos causadores, sim. Porém, Deus é tão magnânimo na vida da gente que Ele vai dar a oportunidade da gente ressarcir esse problema. Ele vai dar condições para que a gente passe por situações semelhantes às quais a gente causou, para a gente sentir na pele aquilo que a gente fez, para a gente não querer fazer mais com ninguém. Porque se dói na gente, a gente não vai querer fazer o outro também sentir. O fato de Deus falar pra gente ser uma pessoa com mais empatia, seria o amor, né? Aprender pelo amor. Então eu vou me colocar no lugar do outro para saber que a dor dele é forte e que eu devo ajudar. Isso seria ter empatia, seria aprender pelo amor. Mas a gente aprende pelo amor? A gente consegue se colocar no lugar do outro? Muitas vezes não. Então, às vezes, a gente tem que estar no lugar do outro. Às vezes, a gente tem que passar por aquela situação, sentir a dor na nossa pele, pra gente falar, putz, um negócio desse aqui eu não posso fazer com ninguém, porque isso aqui dói, hein? E quando a gente passa pelas adversidades, uma coisa que é fundamental para saber bem passar é acreditar em Deus. Se eu tô passando por isso, Deus tá vendo. E Ele tá vendo e não tá fazendo nada? Ele não tá evitando, Ele não tá tirando? Por quê? Se Ele me ama. É contradizer, dizer que Deus me ama e que Ele quer o meu mal. Se está acontecendo mal e Deus está vendo, não está fazendo nada, não é porque Ele não me ama. Justamente o contrário, é porque Ele me ama. Ele quer que eu aprenda alguma coisa que eu não aprendi pelo amor. Então, Ele é bom o tempo todo. Quem não é bom o tempo todo somos nós. Nós cometemos falhas, nós cometemos erros. E quando nós cometemos erros, a consequência vem. Mais dia, menos dia, nessa encarnação, na outra encarnação, ela vai vir. Aí adianta sentar, chorar, ficar lamentando ou desconjurando Deus. Deus não tá vendo, Deus é ruim comigo, Deus não gosta de mim. É muito fácil a gente fazer uma presepada dessa. E não é isso a ideia dele. A ideia dele é, você tá passando por essa situação, mas é para você aprender alguma coisa. Fique esperto, é uma lição. Nós estamos num planeta de prova e expiação. Tem momentos de prova para saber se você aprendeu a lição. Tem momentos de expiação, que é para você expurgar, para você limpar as besteiras que você andou fazendo. É o momento de eliminar as coisas ruins. Então, eu ouvi muito enquanto estava acontecendo
a situação no Rio Grande do Sul está acontecendo ainda, né? Que agora chegou, acho que uma das piores partes, eu não sei dizer qual que é a pior, né? Porque no começo, quando a água sobe, tá todo mundo naquele desespero, cachorro, bichos, gente, criança, tudo perdendo suas casas, perdendo seu conforto, perdendo sua segurança, seus alimentos, sua estabilidade. E no mar, né, de água ali, suja, sabendo, sem saber o que vai acontecer com eles, aquela incerteza toda do momento, é horrível. Mas agora está chegando uma outra etapa, que é a parte que a água está baixando e está aparecendo os mortos, as pessoas e os animais que não conseguiram se salvar. Socorristas que estão lá, pessoas que estão fazendo seus atos solidários, os voluntários. A internet está cheia de vídeo falando que está horrível para andar nas cidades. O mau cheiro, por questão da, como é que fala? Putrificação, é isso? Quando entra no estado de decomposição do corpo. Então diz que, eu não sei se é esse nome, mas tem muitos corpos que estão entrando, né, em decomposição, então o cheiro exala, é horrível. Além do cheiro, para eles trabalharem com isso, ver a situação que ficou aquele animal, aquela pessoa. Muitos não se sabe quem são os parentes, não vai ser difícil para poder achar essas pessoas, enterrar essas pessoas, os familiares reencontrarem esses corpos. Então agora está chegando num outro momento que também é pesado. Aí você vê uma situação grandiosa como essa. Não precisa falar da dor que você tem na unha do teu pé. Vamos pensar numa situação grandiosa como essa. Deus não está vendo um negócio desse tamanho? Lógico que está. Então, Deus gosta de ver esse sofrimento todo? Lógico que não. Mas existe um porquê. A gente não pode vitimizar essas pessoas, mas também não é porque eles tinham que passar por isso, então dane-se. Não. Nós temos obrigação de ser solidários, nós temos obrigação de ajudar. Obrigação, não é favor. Tanto é que quando eu faço um favor para uma pessoa, entre aspas, eu já falo, nem me fala obrigado. Eu sei que é o mínimo que você pode fazer, falar obrigado, mas é uma obrigação minha. Eu não sinto isso como um favor quando eu vou fazer algo para alguém. A gente fala por educação, é a palavrinha mágica, né? Obrigado. É o mínimo que uma pessoa pode fazer. Mas na real, nem precisava. Porque tudo que você faz pelo teu irmão é obrigação, não é favor. O que está acontecendo no Sul é mobilizar, gente, acima de todas as lições individuais de cada um que está passando pela situação, tem uma situação coletiva que está sendo agora aprendida de verdade nesse país. Muitas pessoas se indignaram e isso está mais do que certo. Enquanto tinham pessoas embaixo d'água, passando pelo desespero, da incerteza, do medo, da fome, da falta de segurança, da falta de saúde, de tudo que vai vir em consequência da enchente, tinham pessoas que estavam trancadas num show, pulando, dançando, cantando, vendo promiscuidade pura no palco. Isso sim é a separação do joio e do trigo. É chegado o momento de saber quem é quem. Lembra o que eu falo sempre aqui no canal? Deus está de olho em tudo. Vai chegar o momento daqueles que vão permanecer no planeta de regeneração e vai ter um momento que aqueles que não são de regeneração vai para Órion, se eu não me engano é o nome do planeta, que é parecido com a Terra quando ela iniciou a vida aqui, a vida humana. Ou seja, o cara vai voltar lá para a época das cavernas. Vai acender fogueira porque ele tem inteligência. E vai ter que aprender a ser melhor. No meio de um monte de primitivo. Ele sendo primitivo também, fisicamente falando. Então, nós estamos chegando nesse consenso. O que é bom, o que é ruim. Muita gente se mobilizou pelo Rio Grande do Sul. Até um amigo comentou assim, mas o Rio Grande do Sul tem recurso financeiro, ninguém mexeu no banco. Todas aquelas pessoas que perderam suas casas, tal, não é que nem no Nordeste, que não tem de onde tirar, eles vão ter como se reconstruir. Eles trabalham, eles têm riqueza. Lá é classe média alta. Difícil encontrar no Rio Grande do Sul pessoas de classe média baixa. Então, a parte financeira pode ser até que está intacta deles.
Mas e a parte psicológica, emocional, a parte de perdas, o sentimento que essas pessoas tiveram, isso não está no banco deles. Então isso aí vai ter que ser resgatado também, vai ter que ser trabalhado também. Eu vejo o Pablo Marçal, eu acompanho aquele menino, e ele fala, pode começar a acionar os psicólogos, terapeutas, psiquiatras, porque vai precisar muito desses profissionais no Sul. Depois que tudo isso acalmar, esse povo vai ter que entrar no tratamento. As religiões que trabalhem a religiosidade, para que eles entendam toda essa situação. Porque reconstruir casa, comprar móveis, provavelmente eles vão ter condições de fazer isso. O problema deles não está sendo esse. Então, no início de tudo isso, lógico, eles precisam comer, eles precisam de higiene, eles precisam de um lugar para dormir, eles precisam de matéria. E tem que ser socorrido essa parte. Mas é só no início, depois eles vão caminhar. Mas e a parte psicológica? E a parte emocional? E a parte espiritual desse povo que perdeu os seus entes queridos e que ficou? Então, tudo isso Deus viu, tá vendo? Mas Ele permitiu. Nossa, que Deus que a gente tem, tão horrível esse Deus. Deixou tudo isso acontecer com essas pessoas. Mas quanta lição veio em cima desse desastre todo? Quantas pessoas envolvidas na situação vai sair dali melhor, mesmo que psicologicamente abalado, mas dando mais valor à vida, como eu vi uma senhora falando, eu não quero minha casa, eu não quero nada, só quero meu cachorro. É tudo que eu quero é meu cachorro. Tá aqui, ó. Olha isso aqui. Eu não consigo ficar sem ele. Lógico que vai chegar um momento que Deus vai levar, ou eu ou ele, um dos dois vai antes, né? Mas aí, isso aqui é amor que não tem tamanho. Então eu imagino a dor daquela senhora quando ela chegou no telhado da casa dela e viu o cachorro dela. E ela falou assim, espontânea, ela falou, eu não quero saber da minha casa, deixa minha casa aí, só me dá meu cachorro. Será que pensava assim antes da enchente? Pode ser que sim, mas pode ser que não. Pode ser que a enchente ensinou ela a ser mais humana, a dar mais valor à vida, e não à casa, à matéria. As pessoas que estão envolvidas no socorro saem do lar quente, aconchegante, seguro e estão indo para um lugar desconhecido para fazer coisas que não cabem a eles, que eles são civis, eles não são socorristas, não são médicos, não são policiais. Estão indo lá para colocar a mão na podridão, na sujeira, na água e tirar pessoas de lá em situações de risco, se colocando em risco. Não é um mundo de regeneração que está sendo plantado aí, gente? Isso tudo não é um avanço? Se não é, então o que é? É a misericórdia de Deus sobre todos nós. O Divaldo já está colocando em alguns vídeos dele que o mundo regenerado, ele já está implantado. Nós estamos esperando para que ele se conclua dentro de 100 anos. O Chico Xavier deu até 2054, 2057, para que se concluísse esse processo para chegar no regeneração. O Divaldo, ele não é que ele é mais pessimista, mas ele é um pouco mais... ele dá um prazo maior, vamos dizer assim, porque não é 2054, tira todos os espíritos que são atrasados e vai embora. E os que são bons vão ficar aqui. Não é uma coisa automática. O Chico ele deu um padrão ali, um parâmetro, melhor dizendo, de 2054 a 2057, como uma data máxima dessa transição. Então, ali em 2057, encerra o planeta de prova e expiação e começa a regeneração. O Divaldo, ele é otimista até demais. Ele fala, não, regeneração nós já estamos entrando. Quando a pessoa deixa a segurança da casa dela, a tranquilidade do lar dela, da família dela, e ela se coloca em risco para ajudar o outro, que ela não sabe nem como que ela vai ajudar, mas ela está indo lá para ajudar, o que é isso? São os espíritos bons, os espíritos mais elevados, que entendem que aquele cara que está passando por uma situação de difícil, de adversidade, é irmão dele, e ele tem obrigação de ajudar, não é favor. Então, eu vejo assim, 5 carretas de um empresário, 10 carretas de outro, é helicóptero de um, é avião do outro. Empresário geralmente só pensa no bolso dele, não é isso? Não é essa visão que a gente tem de empresário?
cara ganha o dinheiro dele atrás lá do colarinho dele, da gravatinha dele, e os outros, os empregados é que se lasca para poder ganhar o dinheiro do empresário. Empresário descer e ir até lá e se enfiar no meio da água e salvar vidas, coisa que ele não sabe fazer, ir lá só com o coração, com a boa vontade. Pessoas que têm dinheiro, ao invés de ficar naquela, se é meu dinheiro, eu lutei pelo meu dinheiro, eu não vou mexer no meu dinheiro, é a minha segurança. A pessoa pegar milhões dela e toma Rio Grande do Sul, tá aqui. E vou continuar com vocês até o fim. Eu vi empresários fazendo isso o tempo todo. Que não estão pensando no seu lucro, no seu financeiro, mas estão pensando no ajudar, no dar a mão a quem precisa. Isso não é entrar na fase de regeneração? Agora, lamentável, eu fico na internet 24 horas por dia. Eu não vejo autoridades religiosas falarem em socorro. Tirar suas batas e entrar na água e salvar a vida. Eu não estou vendo isso. Vocês estão? Ou eu estou entrando nos canais errados? Então mostra para mim. Eu não vejo autoridades religiosas agindo. Não da forma que empresários, que geralmente são os mais duros, indiferentes, estão fazendo. Agora sim, eu tenho visto, não posso negar, igrejas, centro espírita, se mobilizando para parte de doações. Então, tal igreja lá em Canoas está recebendo alimento, está recebendo comida, está recebendo roupas, água para distribuir para as pessoas que fazem parte daquela igreja ali, da situação daquela igreja. Mas eu não tenho visto o mão na massa, entrar na água lá e salvar vidas. Isso eu não vi. Se alguém viu, manda para mim, porque eu não vi. Eu não posso falar aquilo que eu não vi. Mas que tem igrejas recolhendo doações e mandando as doações, isso tem. Igreja, centro espírita, até aí, sem novidade. Essa parte, gente, eu acho que é a parte mais fácil que tem. Qualquer um de nós somos capazes de fazer. Eu, daqui da minha casa, só pegar o banco digital, mandar lá um Pix, 50 reais, 100 reais, o quanto eu puder. Tô fazendo minha parte. Essa é a parte mais fácil que tem, apertar botãozinho. Agora ir lá e dar a cara a tapa, pegar um barquinho e ficar andando no meio da água lá, buscando gente viva, gente morta. Então, quem está fazendo isso, pensa o tamanho da elevação espiritual dessa pessoa. Então, nós estamos passando por isso. As situações ruins, elas não estão vindo à toa, nunca vieram, mas elas não estão vindo à toa. Deus está vendo tudo isso. E Ele é tão bom que Ele deve estar super feliz de vendo a evolução que nós estamos atingindo. Brasil é para ser a pátria do Evangelho, o coração do mundo. Chico Xavier trouxe essa notícia para nós. Depois do Allan Kardec, depois Jesus, Allan Kardec, depois de tantas pessoas virem e trabalhar em prol do próximo, o Chico Xavier é o cara mais lembrado aqui no Brasil. Aqui no Brasil não tem outra referência. É Chico Xavier. Outro dia eu vi o padre Fábio de Mello dando uma entrevista, aí o repórter perguntou para ele: você acredita em espiritismo? Ele falou: não. Você acredita em reencarnação? Não. Ele falou: eu respeito. E o Chico Xavier, o que você tem para falar dele? É um homem de Deus. É um homem que é para ser respeitado. É um homem que fez muito pelo nosso país. É um homem do bem. É um homem que está junto, o nome dele é sinônimo da palavra que ele pregou, caridade. O padre Fábio de Mello falando muito, mas muito sobre Chico Xavier. Eu achei tão lindo, porque ele falou: as minhas convicções religiosas, eu não vou mudar, eu não acredito em reencarnação. Por isso que eu não acredito no espiritismo, porque o espiritismo prega a reencarnação. Mas eu acredito no Chico Xavier. Você acredita que ele dá comunicação? Eu não acredito nas comunicações, mas eu acredito na possibilidade dele ter esse elo com o plano espiritual, porque é o que ele pregava, então eu respeito o que ele pregava. Então o padre ele se colocou totalmente
católico nas crenças dele, porém respeitando todo a crença, todo o que representa o Chico Xavier como cara, um dos caras. Ele não falou o cara que mais pregou caridade, mas ele falou, é sinônimo, o nome dele é sinônimo de caridade, do que ele pregava. Então, as pessoas vão reconhecendo que o que importa não é a placa da igreja, mas quem está naquela religião e o que ela está praticando, a sua religiosidade. Esse respeito. Outro dia eu vi um outro vídeo também, onde tinha um espírita, um bandista, que é espiritualista, e um padre. Os três de mãos dadas, entrando numa igreja, a qual cada um ia falar sobre o mesmo assunto, deram um tema para eles, só que eles iam falar cada qual dentro do seu segmento, para as pessoas que estavam dentro daquela igreja. Os três de mão dada falando sobre o mesmo assunto. Gente, isso não é evolução? Antigamente, um matava o outro. Lembram das cruzadas? Inquisição na era medieval? Você não podia questionar a igreja porque você era morto na fogueira. Então nós estamos avançando. E Deus está vendo isso o tempo todo. Mesmo que tenha adversidades, mesmo que tenha as adversidades, é para o bem. E Ele não deixa a gente descoberto. O tempo todo Deus manda alguém para cobrir aquele friozinho que a gente sente. E Ele manda o cobertor do tamanho do nosso frio. Ele deixa a gente aprender pela dor um pouquinho, mas Ele é um pai tão maravilhoso que Ele fala, você não vai ficar aí na dor a vida inteira, que eu não vou aguentar ver você assim. Então, você vai sentir só um pouquinho. Daqui a pouco eu tiro você daí. Vai passar. Aí vem Chico Xavier e fala, tudo passa. E passa mesmo. Quantas vezes, que nem o Ronel falou aqui, ele foi procurar um médico e mais do que um médico, ele encontrou um amigo. Uma pessoa que acolheu ele, que cuidou dele, que resolveu o problema dele. Eu fiquei 3 anos e meio procurando ajuda para minha comorbidade. Eu fui bater no Cruz Azul, que é um hospital que todo mundo fala que é consagrado, porque é da família da Polícia Militar, porque é um dos melhores hospitais de São Paulo. 3 anos e meio eu fiquei dentro daquele hospital. Indo 3, 4 vezes na semana, saindo daqui de Itaquá e indo para lá. Ia e voltava. Faz exame, faz tratamento, passa em médico, passa em outro médico e faz isso e faz aquilo. Bom, 3 anos e meio eu fiquei nessa. Ninguém descobriu o que eu tinha. Me deram lúpus, me deram osteoporose, reumatismo, aquela outra, que é não sei o que, esclerose múltipla. Me deram tudo que é tipo de diagnóstico e todos eles eu tratei. Eu não tinha nada daquilo. Ou seja, só fizeram acelerar o problema que eu tinha. Aí eu já estava quase desistindo, porque chega um momento que você fala, meu, não aguento mais, já procurei, não acho que é, o negócio é esperar a morte chegar. Aí coloquei no Facebook, salve Facebook, todo mundo recrimina porque eu sou muito exposta, porque eu falo demais, porque tudo que eu como, que eu visto, que eu tenho, cachorro, casa, eu coloco tudo em Facebook. Não é para me mostrar, é justamente para poder interagir com os meus amigos e o meu Face ele tem privacidade, então não é qualquer pessoa que pode mandar convite para mim. Não tem acesso às minhas postagens. Só o perfil, porque esse daí fica lá, é a ordem do Face. Aí eu coloquei no Face, falei, gente, eu estou desistindo. Alguém conhece um bom reumatologista? Porque eu não sei mais o que eu faço. Já tomei tudo que é medicação, só piora, e eu tô perdendo meus músculos, eu não tô conseguindo andar, não tô conseguindo fazer nada. Um homem que eu tinha feito para ele um pedido acho que era de Páscoa. Ele fazia uns pratos bonitos e eu tinha pedido para ele fazer uma moranga. Não sei se foi Dia das Mães, não sei que comemoração que foi. Eu pedi para ele fazer uma moranga de camarão, com creme de camarão, que ele fazia um prato bem bonito e era barato. Aí eu tinha ele no meu Face devido a essa situação. Aí ele pegou e escreveu embaixo da minha postagem. Eu não tinha amizade com ele. Ele só tinha feito aquele prato para mim e estava no meu Face em razão do que ele fazia, da arte culinária dele.
Aí ele escreveu embaixo: a minha esposa faz tratamento com um médico lá no Bom Retiro. Eu vou te passar o telefone dele e você marca a consulta que você vai gostar. Eu falei: ai, lá no Bom Retiro, lá pra cidade de novo, lá vou eu ter que sair de Itaquá e ir pra lá de primeira. Eu falei: ah, tá, obrigado. Eu falei: eu não vou. Aí depois ele falou: ela faz hidroginástica na mesma academia que você entrou. Conversa com a minha esposa, ela tava ficando muito ruim, mas começou a ir nele e ficou melhor. Aí eu fui fazer amizade com a esposa dele. Lá na academia eu nem sabia que era a esposa dele, aí eu conheci. E ela falando muito bem do médico, aquilo me deu uma animada. Eu falei: ah, eu vou marcar então. Na época era R$250 a consulta. Falei: ixi, lá no Cruz Azul não pagava nada, só pago aquela manutenção, porque eu sou viúva de policial militar, então eu tinha direito ao Cruz Azul. Aí eu falei: 250 cada consulta vai ser caro. Ainda tem o Uber, né? Que eu não ando mais de ônibus e tal. Vamos lá. Fui meio descrente. Quando chegou lá na consulta, eu levei uma pasta cheia de exame e falei: ah, tá aqui, ó. Eu tenho esses sintomas assim, assado, tá piorando, não tô conseguindo andar. Ele falou: você tem poliomielite. Eu olhei pra cara dele e falei: hã? O senhor não vai nem olhar meus exames? Como assim? Eu fiz um monte de exame, os médicos não sabem o que eu tenho, o senhor nem olha o exame, e só pelo que eu falei, o senhor já tá falando aí o que eu tenho? Ele catou a pasta assim, sem olhar. Ele devolveu a pasta para mim e falou assim: se você acredita em mim, nós vamos começar a fazer o tratamento. Se você não acreditar em mim, você pode pegar inclusive o dinheiro da consulta de volta. Tudo bem. Eu falei: credo, mas que homem estúpido, né? Mas eu tinha sido estúpida primeiro sem perceber. Aí eu falei: não, eu vou fazer o que o senhor mandar, vamos ver. Aí ele falou: você vai tomar esse comprimido aqui, mandou a receita, me deu uma amostra grátis lá para ir tomando já antes de chegar o meu remédio, que era manipulado. Aí ele falou: você vai tomando esse remédio aqui, vai tomar de manhã, de noite, um comprimido de manhã, um comprimido à noite. Eu me entupia de remédio, eu tomava em torno de 14, 15 comprimidos por dia. Ele me deu 2, um de manhã e um à noite. Você vai tomar esses comprimidos, daqui a 30 dias você faz o exame e volta aqui, só para eu poder constatar e ver se tem que fazer alguma adequação. Eu fiz os exames depois de 30 dias, deu poliomielite. E eu já estava andando, coisa que eu não estava conseguindo fazer. Eu comecei a andar de novo. Eu só andava segurando nas coisas. Eu voltei lá sem segurar em nada. Falei para ele: melhorei. Ele falou: pois é, poliomielite. Só vai adequar aqui esse comprimido, tal. Mudou a numeração lá das miligramas que tinha que usar. E a cada 6 meses eu volto lá. Já tem 4 anos que eu tô com ele. E eu só estou viva, eu tenho certeza, pela vontade de Deus e pelo amigo que ele me apresentou, esse médico. Dr. Jonas, eu não sei falar o sobrenome dele, porque não é português. Ele trabalha também lá no Albert Einstein. E ele tem esse consultório no Bom Retiro. É um excelente médico. Eu nunca ia descobrir aquele homem se não fosse pelo Facebook, que eu coloquei um desabafo, que eu não estava aguentando mais. Apareceu um amigo, que não era amigo, que me direcionou a esposa, que também não era amiga, mas se tornou amiga, para um médico que se tornou. Para mim, eu falo para ele que ele é mais do que um médico, para mim é um pai, né? Paizão, que ele é já de idade. Toda vez que eu vou lá, ele não é muito chegado a abraço, não. Eu falo para ele: eu quero um abraço. Não vou sair daqui sem abraço e acabou. Porque é um homem que está salvando minha vida. E colocaram assim, do nada. Aparece o cobertor, porque Deus é benevolente. Quando ele vê que você não está aguentando mesmo, ele vai lá e socorre. Ele deixa você passar pela situação para você aprender. Mas quando você começa a empacar, que você não está aprendendo, que você começa a se vitimizar demais, que você, né? Você não vê saída, ele acha a saída para você, ele te ajuda a achar essa saída. Ele te dá condições. Ele só não vai fazer por você. Deus nunca vai fazer nada por você. O mérito tem que ser seu. As escolhas são suas, as consequências também. Mas não vamos duvidar que Deus está sabendo de tudo, que Ele age em nosso favor. Às vezes o nosso favor não é a carne, não é o corpo. Hoje eu tive que colocar esse negocinho aqui, ó. Pensa que eu acho bonito isso? Lógico que não. Uma mulher, isso aqui é feio. A gente tem vaidade, uma certa vaidade. Não sou lá grande vaidade, não tenho uma grande vaidade, mas não sou motoqueira, não gosto desses negócios aqui. Mas não tô tendo força aqui no meio da mão. Então eu precisava disso aqui para apoiar, porque tudo que eu vou pegar cai, porque eu não tenho força.
Então, isso daqui auxilia a pegar. Vocês pensam que eu gosto disso aqui? Não. Mas é um recurso. E é um recurso porque Deus não vai tirar o meu problema. Mas Ele me dá um recurso para que eu possa continuar fazendo as coisas que eu preciso fazer. Para eu não parar. Os recursos vêm. Vêm através de pessoas que têm a sensibilidade com o alto. Quem inventou isso aqui é um cara nota 1000. Eu não sei quem foi que inventou, mas eu ainda vou procurar na internet para descobrir. Isso daqui é uma luva que dá firmeza na mão de quem não tem firmeza. Não é de enfeite, isso aqui não é de enfeite, isso aqui é necessário. E alguém teve essa sensibilidade com a turma do alto lá para criar isso para nós. Onde você não tem músculo, ele substitui, vamos dizer assim. Então ele dá aquele apoio, aquela firmeza. Olha que legal. São cobertores que mandam para nós. Porque tirar o nosso frio ninguém vai tirar. Mas eles mandam um cobertor, que é pra gente se cobrir, que é pra gente utilizar, pra gente saber bem passar. Beleza? Deus tá com a gente o tempo todo. Não duvidem disso. E Ele nos ama.